Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Você está aqui no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal pensado para você, estudante do ensino fundamental, do ensino médio, até mesmo você universitário, pesquisador, curioso da matéria. Esse canal foi pensado para você, tá? O objetivo aqui é democratizar o ensino público, tornar viável e acessível os ensinos de humanas, tá? Aqui no canal nós temos material de história, filosofia, sociologia, geografia, enfim, já temos bastante material para pesquisa, para estudo. Dá uma passadinha lá nas nossas playlists. Já tem o material completo de pré-história, já estamos finalizando a antiguidade, já estamos já no finalzinho do Império Romano, certo? Então tem muito material para você desfrutar aí, certo? E de forma gratuita. Sendo gratuito, e para alcançar o maior número possível de estudantes aqui na plataforma, aqui no YouTube, eu preciso do seu like, eu preciso do que você se torne inscrito, eu preciso que você compartilhe, ajude o professor, ajude esse canal, juntos nessa corrente em prol da educação, da escolarização, tornar o mundo melhor. Só podemos nos tornar seres melhores e mais ativos na sociedade através do conhecimento. Conhecimento é poder e custa caro. E aqui você tem acesso a isso gratuitamente. Tá ok? Dito isso, vamos dar início ao nosso assunto de hoje. Tá dentro do módulo de antiguidade, certo? Que é a origem do cristianismo. E esse está ligado também ao Império Romano, tá? Já que a gente até aqui tem tratado do Império Romano. Então, o cristianismo ele vai surgir dentro daquele cenário. Tudo aquilo que a gente já estudou sobre o Império Romano, tá? Já por volta do ano primeiro depois de Cristo, é quando o cristianismo, assim como instituição ou como associação, ele vai começar a aparecer e a surgir entre a população, tá? Então é dentro desse contexto, você não pode perder isso de foco. Cristianismo, surgimento do cristianismo, porque você vai ter o cristianismo como doutrina, isso dentro do judaísmo, né? Quando os ensinamentos judaicos falam sobre um Messias. Mas aqui esse assunto ao qual estamos tratando agora já é o cristianismo em si como associação, tá certo? Então vamos lá, gente, os primeiros tempos, né? Na tradição religiosa dos judeus, havia uma profecia sobre a vinda de um Messias para a terra que salvaria os pecadores e pacificaria a humanidade. Messias é um termo que significa o prometido, aquele que viria para resolver os problemas da humanidade, né? Ou pelo menos para aquele povo ao qual estavam aguardando a sua vinda. Em destaque o povo judeu, os filhos de Abraão, né? Era para esse povo que o Messias ele havia sido prometido. Foi a partir da crença na vinda do Messias que surgiu essa religião, né, assim dizendo, o cristianismo. O cristianismo ele surge dentro do judaísmo, tá? Quando Jesus Cristo nasceu, para os seus seguidores ele era o Messias de que falava as escrituras sagradas. Jesus nasceu há cerca de 2000 anos em Belém, na cidade da província romana da Judéia, que é a atual Palestina, e praticamente tudo que sabemos sobre a vida de Jesus e seus ensinamentos está escrito nos evangelhos, que são os livros que fazem parte do Novo Testamento da Bíblia. Uma curiosidade é que esse Novo Testamento ele só está presente nas Bíblias católicas e evangélicas. Uma boa parte do judaísmo, principalmente o judaísmo ortodoxo, não reconhece o Novo Testamento, só o Antigo. Tá? Segundo o Novo Testamento, Jesus de Nazaré transmitia seus ensinamentos em Samaria, Jerusalém e outras cidades da Judéia. Ele pregava a existência de um único Deus,
o amor ao próximo, a compaixão e a humildade. Jesus anunciava que todos os homens que seguissem seus ensinamentos alcançariam a vida eterna. Em suas pregações, Jesus se colocava como um Messias, o enviado de Deus, e essa atitude desagradou autoridades judaicas e romanas. Dado por isso, os judeus não reconhecerem o Novo Testamento, já que o Novo Testamento estão nos ensinamentos de Jesus, porque eles não acreditaram nesse Messias que se intitulava, que apareceu em Roma naquele período, né? Os judeus acusavam Jesus de insultar a Deus e os romanos temiam que ele incitasse seus seguidores contra o domínio, contra o Império Romano, que era o Império Romano que dominava toda aquela região, tá? Ele foi preso às vésperas da Páscoa judaica. Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos, administrador romano da Judéia, e condenado à morte de cruz. Sendo que a morte de cruz no Império Romano era a condenação máxima, né? Só os mais perigosos sofriam essa pena. Então eles temiam, né, a ação do Cristo. A morte de Jesus não enfraqueceu o cristianismo. Seus ensinamentos continuaram sendo transmitidos pelos apóstolos, tá? E os apóstolos são um grupo de fiéis que o acompanhavam em suas pregações, que seriam seus discípulos, né, que após sua morte se tornaram apóstolos. Paulo de Tarso, por exemplo, não conheceu Jesus pessoalmente, mas é considerado um de seus principais apóstolos e responsável pela divulgação do cristianismo por todo o Império Romano. Os primeiros cristãos expandiram suas pregações praticamente por toda a região do Mar Mediterrâneo. Inicialmente, a nova crença conquistou muitos adeptos entre a população mais pobre e os escravos. Isso porque eles eram atraídos pela ideia de igualdade de todos os homens perante Deus e pela esperança de uma vida melhor após a morte, assim como pregava o Cristo, né? Ao longo do século I, a religião se expandiu e passou a incomodar as autoridades romanas. Veja que Jesus ele já estava morto, mas os seus ensinamentos continuavam vivos por conta de seus seguidores. Como os cristãos se recusavam a servir o exército e a adorar o imperador e os seus deuses romanos, eles foram acusados pelas autoridades de trair o Estado e desrespeitar as tradições. Lembre-se que o imperador ele teve um caráter divino entre a população, a ponto de ser adorado e louvacionado, tá? Vários imperadores e governadores romanos passaram a perseguir os cristãos nas províncias do império. Como eles temiam, né, a queda do império por meio ou como resultado de uma investida popular, que era assim que eles entendiam, né, aquela associação de religiosos, então eles passaram a ser perseguidos. E as perseguições aos cristãos, promovidas pelas autoridades romanas, se tornaram mais frequentes e organizadas em todo o império a partir do ano 250 d.C. Já haviam se passado 2 séculos e meio da morte, né, desse suposto Messias. E para realizar seus cultos em segurança, os primeiros cristãos se escondiam em catatumbas, galerias subterrâneas. Ali eles pregavam, oravam e também enterravam seus mortos. Os cristãos tomavam outras medidas para garantir a segurança do grupo, como, por exemplo, para um indivíduo ingressar na comunidade, né, naquela associação religiosa, ele devia ser apresentado por um adepto ou por alguém já lá de dentro dessa assembleia, dessa associação. Somente depois de várias provas de fé, para investigando se aquele indivíduo, se aquele novo convertido, por assim dizer, não fosse um espião, assim, depois de muitas provas, o candidato era considerado membro do grupo. As perseguições, ao contrário do que era esperado, fortaleciam o cristianismo cada vez mais. A rede associativa entre as populações perseguidas e marginalizadas se expandiu por todo o Império Romano e desenvolveu um sentido de pertencimento a uma comunhão de interesse entre os fiéis.
Muitos romanos admiravam a coragem e a fé dos mártires, e as conversões se multiplicaram entre os segmentos sociais mais ricos. Olha que interessante, a partir do momento que a alta sociedade começa a também se associar a esses cristãos, aí a coisa começa a mudar. No ano 313 depois de Cristo, por exemplo, o imperador Constantino se converteu, pelo menos formalmente, né? Ele adotou um símbolo cristão para a sua armada, símbolo que está aqui ao lado, tá? E esse símbolo adotado é a crisma, que é um símbolo formado pelas letras X e P, que representam em grego as duas primeiras letras da palavra Cristo. Hoje o crisma é um dos rituais sagrados do catolicismo, seria um dos sacramentos, né? Olha só que interessante o símbolo da crisma, que era o símbolo da armada romana. Quando os soldados romanos iam para a guerra, depois da conversão de Constantino, né? Era esse o símbolo que eles carregavam, como se Deus, o Cristo, fosse à frente deles, ou que o Cristo fosse a sua bandeira. Constantino concedeu, mediante o Edito de Milão, liberdade de culto a todas as crenças, incluindo cristãos. O edito seria um decreto real, né? A evangelização do império se acelerou após, né, a aceitação dessa associação de religiosos pela elite, principalmente com a conversão do imperador Constantino, e as comunidades cristãs se tornaram indispensáveis ao poder imperial. Em vez de representar uma ameaça de divisão, a religião fundada por Cristo se tornou um instrumento de unidade do império. Essa religião agora ela vai se tornar uma engrenagem que o Estado vai utilizar muito bem como controlador social. 40 anos após o Edito de Milão, os cultos pagãos e os sacrifícios oferecidos aos deuses da antiga religião romana foram proibidos, e em 380 o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então é a partir daí que surge essa nomenclatura Igreja Católica Apostólica Romana. É quando Roma passa a administrar as atividades dessa associação religiosa. Turma, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha sido esclarecedor e produtivo para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e até uma próxima.